Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui na tabela do Brasileirão com o Flamengo campeão. Eu nem comentei muito sobre isso, porque eu não estava muito animado. Eu estava feliz que o Flamengo tinha ganhado, mas eu não estava empolgado para gravar o vídeo em si. Inclusive eu não gravei nem na final da Libertadores, certo? Mas, então, eu trouxe aqui esse vídeo para vocês. Basicamente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte: a posição de mais carência em cada clube. Não, eu vou olhar as partidas aqui. O último jogo que o Flamengo foi quase 100% titular, vamos considerar o jogo contra o Ceará. Vamos considerar o jogo na final da Liberta, né? Eu acho que é o jogo ideal pra gente considerar. Então eu vou pegar aqui o Flamengo mesmo. E aí eu vou considerar tanto o Flamengo da final e o Palmeiras da final, já que é o top 1 e o top 2 aqui. A gente tem o Bruno Henrique atacando, mas a gente sabe que ele não é o titular. O titular é o Pedro, que estava fora por lesão na Libertadores. E o Plata, ele é um reserva de luxo para o time que estava expulso. Então, nós tivemos o Bruno Henrique jogando, que não é titular, porque o Pedro costuma ser o titular. E o Danilo jogando, que não costuma ser o titular. Quem costuma ser o titular é o Léo Ortiz. O Danilo não vinha agradando o Flamengo, mas nessa final veio a calhar. Nessa final surpreendeu. E aqui é básico o esquema. É o setor que o time tem carência. O setor mais carente do time, eu vou oferecer uma boa ideia de contratação. E o setor mais carente do time do Flamengo nesse momento seria a zaga, pois a zaga tem apenas tem os dois, tem dois titulares e um reserva bom. Mas como o Flamengo ao longo da temporada, inclusive no jogo contra o Fluminense, que era ultra importante, ficou sem o zagueiro Léo Ortiz porque estava lesionado, e se eu não me engano ficou sem o Danilo porque ele estava convocado. O Flamengo, que é um time que tem muitos jogadores convocados, em certo momento da temporada o Flamengo ficou sem a zaga e teve que jogar com o João Vitor, o que não foi uma boa opção. Então, o zagueiro que eu acho que o Flamengo poderia ir atrás é... Bom, pessoal, não é algo certeiro. Eu tô usando isso. Eu vi isso pelo canal do Futebol Máximo e ele foi um zagueiro. Eu acho que foi o melhor zagueiro do Mirassol na campanha, porque ele era titular absoluto em todos os jogos, ele é titular praticamente. Foi titular nesse jogo aqui. Que o Mirassol tomou 3 gols, mas o Mirassol não tomou tantos gols assim no campeonato. Eita, preula, moto. Aqui o Mirassol tem uma defesa que tomou 39 gols no campeonato. Uma defesa que ninguém dava nada. E o Gêmeos sendo um dos principais dela. 39 gols é um número muito bom. E pode chegar para ser reserva. Não é alguém absurdo, até porque ele não vem para ser titular. Ele vem para ser banco. Então vamos pro time do Palmeiras, né? Afinal, o time vice-campeão da Libertadores. E o time vice-campeão do Brasileirão. A gente logo de cara vê que o Palmeiras tem uma boa zaga, mas o time do Palmeiras não tem bons zagueiros reservas. Particularmente, eu não sei nem se algum desses aqui é zagueiro, porque muitos poucos eu vi jogar. O Maurício eu sei que é meio campo. O Sousa, se eu não me engano, é lateral. O Giai é lateral direita, eu acho. O Felipe Anderson é meio. O Facundo Torres é atacante. Então eu não acho que nenhum deles seja zagueiro. Então, por ter só 3 zagueiros, enfrenta o mesmo problema que o Palmeiras. Aqui o Flamengo. Ainda mais com o Gustavo Gomes sendo quase titular absoluto da seleção paraguaia. Se não é titular, né? Eu não tenho certeza, né? Eu não acompanho a seleção paraguaia, mas eu acho que ele é titular de lá. Eu lembro de ver jogos do Brasil onde ele estava lá.
que o Bruno Fux é um bom zagueiro. Ao longo da temporada foi apresentando um bom futebol. Mas além deles terem apenas 3 zagueiros, o Murilo não é o zagueiro ideal. Ele não vem jogando muito bem, né? Não só na final, como nos outros jogos. Gustavo Gomes vem dando a vida. O 7.2 dele é muito a forçação, porque ele joga pra caramba. Então, eu acho que o Palmeiras teria 2 zagueiros e teria que conseguir mais 2. Ou pelo menos um, tá ligado? Só pra ocupar o lugar do Gustavo Gomes. Só que aí ia ter que torcer pra não ter nenhuma lesão. E aí é aquilo, eu vou recomendar de novo o Gêmeos, rapaziada. Porque ele continua sendo o zagueiro ideal para reserva de times maiores. Ele seria titular em uns menores. Times maiores como o Palmeiras e o Flamengo, ele seria reserva. Mas eu acho que ele brigaria mais na vaga com o Fux do que o Murilo ia brigar. Porque o Gêmeos foi um zagueiro muito bom ao longo da temporada. Agora nós vamos pro terceiro colocado do Brasileirão, o Cruzeiro. Confesso que eu não assisti muitos jogos do Cruzeiro. Eu posso até fazer um outro vídeo pós-Copa do Brasil para eu poder afirmar isso com mais precisão. Mas eu não vou afirmar isso com precisão por agora. Eu vou pegar um dos jogos aqui que eu tenho quase certeza que é o time do Cruzeiro oficial. Eu acho que aqui é o time do Cruzeiro oficial, né? Se não estiver enganado. Acho que é isso mesmo. Mas então, o ataque não faz falta, porque tem o Caio Jorge lá e o Gabigol, que como reserva ainda é uma boa opção. Pode não estar nos seus melhores momentos, mas é um bom reserva. Matheus Pereira, Christian e Arroio são jogadores que são bons também. O Lucas Silva não é nenhuma carência. O Lucas Romero, é Lucas Silva mesmo? Até agora eu fiquei na dúvida, porque um é o Lucas Romero aqui. Então, o Lucas Romero também eu não acho que seja alguém tão preocupante para se substituir agora de imediato. O William é muito bom. Fabrício Bruno é um bom zagueiro também. Às vezes entra um pouco mal. Ele não é um zagueiro tão consistente. Mas tudo bem. Eu acho que o João Marcelo é um zagueiro. Certo? Sim, ele é um zagueiro. Então, o Cruzeiro tem um zagueiro reserva. E não tem zagueiros que são constantemente convocados para suas seleções. Então eu acho que o Cruzeiro não seria necessário o Cruzeiro ter mais um zagueiro reserva. Então eu acho que a carência principal desse time do Cruzeiro seria o goleiro Cássio, que apesar de fazer boas defesas, ele falha bastante. Eu não sei como está apresentado o futebol dele. Nesse jogo, por exemplo, ele fez 0 defesas, mas também não foi exigido, né? Então não podemos criticar. Ué, pera aí. Deixa eu voltar nesse jogo rapidinho. Zero defesas. Estatísticas. Tá, eu vi errado, mas tudo bem. Vou pegar um jogo que ele foi mais exigido aqui pra gente dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui nas defesas que ele tem um campeonato pra ver se ele foi bem ou não. Porque eu achei que outro jogador que seria o pior não. Ele sendo um bom goleiro ou não, eu percebi que ele fez alguns bons jogos, não necessariamente todos, mas ele fez alguns bons jogos pelo Cruzeiro. Sendo um bom goleiro ou não sendo um bom goleiro, ele já tem seus 30 e tantos anos, 38 se eu não estiver enganado, 38 anos. Então eu não acho que é uma opção estável pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro teria que trocar ele. A opção ideal, a gente fala aqui, seria o Gabriel Brazão. É um grande Cruzeiro, misturei Cruzeiro com goleiro. É um grande goleiro. Estaria pronto para assumir a camisa do Cruzeiro. E além disso,
ele tá em um time que tá em crise. É um time que está quase foi rebaixado na última rodada. Tinha chance de cair, apesar de estar em uma boa posição. Ele tinha sim chance de cair para a última rodada. E provavelmente o Santos não vai conseguir segurar o Gabriel Brazão, que é o titular absoluto pro Santos, se eu não estiver enganado. Cadê o jogo do Santos aqui? Ele é absurdo, ele faz defesas extremamente importantes. Ele seria o goleiro titular, eu acho que em todos os clubes do país. Talvez não no Flamengo, mas é aquilo, ele ia brigar muito feio com o Rossi. Tá ligado? Ia ser uma briga muito disputada. Agora nós estamos indo pro Mirassol, né? Vai lembrar. O Walter faz um campeonato absurdo. O Felipe Jonathan. Eu não sei se ele é banco pro Reinaldo. Eu acho que o Lucas Ramon, que é o banco. Mas são bons laterais, todos eles. E o Reinaldo principalmente, né? O Reinaldo é um dos protagonistas da campanha. Jogou muito bem essa temporada. O goleiro reserva dos caras é um Muralha. Isso daqui chega a ser engraçado. O Shailon. O Shailon, né? Não é incrível, mas é um jogador. Foi um dos principais jogadores do Atlético Goianiense, que foi rebaixado como lanterna do Brasileirão 2024. Mas era um time que atacava bastante. Se eu não me engano, tem bastante gols no time do Goianiense do outro campeonato, com o Shailon e o Campbell sendo os principais da campanha. Tem o Negueba, que é banco, né? Agora eu não tenho certeza, eles não foram com o time titular aqui não. Não sei porquê. Vamos ver se foi contra o Ceará que eles foram aqui, ó. O Reinaldo meteu o gol, então ele tava. O bichinho é banco mesmo, o Felipe Jonathan. Pô, toda hora vai passar uma moto. O Felipe Jonathan é banco, mas é uma boa opção, reserva. O Aldo. Esse Aldo. Ele é banco, né? Eu não vi ele nos outros jogos do Mirassol, se eu não estiver enganado. O Chico é o titular, obviamente. O Chico, que tem uma boa campanha também. Eu não sei até que ponto o Negueba é bom e o Carlos Eduardo são bons, porque eu não acompanho o futebol deles. Eu não tenho certeza se eles são titulares ou não. O Alisson, se eu não me engano, estava jogando mais os últimos jogos, mas eu não posso afirmar com tanta precisão. Então eu acho que o Mirassol teria que renovar as pontas. E para a opção nas pontas, nós teríamos Depois da baita temporada do Mirassol, eu acho que o Mirassol poderia contratar um jogador assim, do Fluminense, que jogou muito bem o final da temporada e pode jogar bem por lá. Um preço de 5,2 milhões de euros, que eu devia ter olhado nos outros jogadores, mas não olhei, né? Perdão. É um preço de 5,2 milhões de euros, que é um bom preço para um jogador que vem tendo uma boa fase. Tá lesionado, cara. Isso daqui tá muito bugado. Todo jogador tá lesionado. Eu entro no perfil do Cássio, tá lesionado. Entro aqui, tá lesionado. Mas tudo bem. Então, esse é o Canóbio. E o Canóbio veio fazendo uma boa temporada. O Fluminense talvez poderia vender ele, eu não sei. Até que ponto o Fluminense seguraria o Canóbio. E até que ponto que o Mirassol tá com moral no mercado. Mas, cara, o Soteldo já tava de bom tamanho pra eles. O Soteldo já era uma boa opção. Até porque o time do Mirassol não vai torrar toda a grana em um jogador só. Jefferson Soteldo.
Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, só com o G4, e porque eu não imagino que o vídeo vai ter tanta repercussão. Se algum de vocês tiver alguma ideia para time que eu devo fazer isso, seria melhor, porque aí eu poderia estudar um tempo mais sobre o time e não ter que estudar 4 times de uma vez para vir pra cá, entendeu? Eu não acompanho tanto assim os outros times além do Flamengo, mas eu posso acompanhar se vocês deixarem seu feedback nesse vídeo e apoiarem ele bastante. Fazer esse esforço aí para me ajudar, por favor. Esse foi o vídeo e até o próximo.